Na aula de hoje nós vamos aprender a trabalhar com um recurso bem interessante chamado Reactor. O Reactor, ele se assemelha um pouco à animação, porém ele tem um conceito mais de física, ele se comporta como no mundo real. Eu vou dar um exemplo para poder ficar um pouco mais entendível. O Reactor ele é usado para simulações dinâmicas e também coisas que sofrem impacto. Por exemplo, a gente pode imaginar o seguinte: uma pedra sendo atirada em um vidro. Então, no mundo real, o que acontece quando você faz isso? Primeiro, se você jogar uma pedra no vidro, você corre, porque senão o bicho vai pegar. Segundo, o vidro vai ser quebrado, vai ser todo estilhaçado. A pedra ela vai percorrer uma trajetória. Quando atingir o vidro, ela perde um pouco da aceleração e o vidro vai se estilhaçar e a pedra vai cair. E isso é física. Então, o reactor, ele representa isso dentro do, do universo tridimensional. Um outro exemplo também seria o seguinte: se eu tenho uma bola de basquete, ela é bem pesada, e tenho uma vassoura encostada na parede, eu posso pegar essa bola de basquete e arremessar na vassoura e a vassoura vai cair. Então é um exemplo de ação e reação. O reactor, né, reação é isso, né? Então é um recurso do 3D Studio Max. Eu não sei se tem outros softwares, porque eu trabalho mais com Max. É um recurso que funciona dessa maneira, né? Ele trabalha com coisas físicas e também com as dinâmicas. Um outro exemplo também que eu poderia dar é se eu tivesse uma tábua que tivesse na quina, né, no canto de algum lugar. Eu poderia jogar uma pedra, essa pedra bateria na tábua e a tábua poderia subir rodando, por exemplo. Ela podia se alterar. Seria a ação da pedra e depois teria a reação da tábua também. Bom, eu acho que já deu para entender um pouco e a gente pode começar e colocar a mão na massa. Primeiramente, a gente vai criar alguns objetos aqui na nossa cena. Vou utilizar o painel Top e vou criar objetos extremamente simples. Primeiro, eu vou clicar em Box, vou clicar, segurar e arrastar e fazer um box simples. Vou dar uma altura pequena para ele, vou vir aqui em Perspective, vou rotacionar, e eu tenho aqui um box que vai servir como uma base, né? Como se fosse um andaime, uma tábua, alguma coisa nesse sentido. E agora eu vou criar um outro box também no painel Top. Só que esse box ele não vai ser assim fininho, ele vai ser algo mais quadrado mesmo, né? Um box de fato. Opa. Vou deixar ele mais ou menos aqui assim. E apenas com isso nós já podemos começar a trabalhar com o Reactor. A primeira coisa que nós temos que fazer é vir aqui nessa barra de cima, que é a Main Toolbar. Vamos vir aqui no cantinho e clicar com o botão direito. E aí nós temos aqui algumas opções de barras que podemos exibir. Por padrão elas estão desativadas. Aqui nós temos a Main Toolbar, que eu acabei de mencionar. E temos também o Command Panel, que é essa barra aqui do lado. Nós podemos habilitar outras barras. Eu já ensinei isso em outras videoaulas sobre a interface do 3D Studio Max. E hoje nós trabalharemos apenas com a Reactor. Clique em Reactor e aparecerá essa nova barra cheia de comandos. Nós poderíamos ter dezenas de tutoriais explicando sobre o Reactor, porém hoje nós iniciaremos apenas com um dos seus conceitos. Primeiramente, quando nós queremos trabalhar com ação e reação, vamos selecionar os objetos em questão, que no nosso caso são dois objetos, e clicaremos aqui em Create Rigid Body Collection. Quando você clicar aqui, vai aparecer aqui um novo elemento. Então o ícone ele demonstra que aqui nós temos algumas coisas agrupadas e existe uma seleção em volta delas, ou seja, essas coisas podem reagir entre si. Isso aqui parece uma espécie de gizmo, né? Ele tem aqui uma barra lateral que se abre quando você seleciona ele, que se chama RB Collection Properties. E aí nós temos os dois elementos, que é o Box 1 e também o Box 2. Então, o que nós temos que fazer agora? Nós temos que pensar como isso funcionará. Essa madeira de baixo ela vai ser uma base, como eu havia dito. E esse box de cima ele vai cair nessa base. Ele vai cair, bater nessa base e nós veremos como será essa reação. Então, primeiramente, eu vou apertar Alt W. Vou levar esse box um pouco mais para cima. Vou clicar nele. E vou vir aqui nesse botão, que é o Open Property Editor. Ao clicar aqui, nós temos algumas opções para poder configurar qual que vai ser a reação dele referente à madeira. A primeira delas nós vamos mudar aqui embaixo, que é o Simulation Geometry,
Então, qual é o tipo de simulação que eu vou querer? É essa aqui, ó, Concave Mesh. Deixa marcado Concave Mesh. E nós vamos agora clicar nessa parte de baixo aqui. Então, essa aqui vai ter ação e essa vai ter uma reação. A reação que eu vou querer nela vai ser essa aqui, ó, Mesh Convex Hull. Então, como é que vai funcionar aqui esse procedimento? Esse box vai cair em cima dessa madeira. Vamos testar isso na prática para ver como é que funciona. Nós vamos clicar aqui, ó, Preview Animation. Aqui está dizendo está dizendo que nós temos que pressionar o play. Você pode vir aqui e dar um zoom, não tem problema. Pode segurar o Alt, clicar com o scroll, pode dar uma pequena movida, enfim.